8 erros que todo recém-formado em arquitetura comete. Eu já cometi alguns também e eu vou te falar como que você pode evitar de não cair nessas ciladas. Caso você seja novo por aqui, meu nome é Vanessa Rodrigues, sou arquiteta e por aqui compartilho minhas experiências e dicas para quem está começando na área. O primeiro erro que todo recém-formado comete, eu acho que todos, gente, esse não tem um que passa. É sério. Cobrar errado. Esse todo mundo comete. Por quê? Porque você acabou de se formar, você tá sem experiência, você não sabe como precificar. Então isso é a receita para o caos, é a receita para você não saber cobrar e cobrar errado, porque você vai pensar, meu Deus, essa pessoa tá sendo meio que a minha cobaia, então eu tenho que cobrar ali menos porque, eu tô começando, não sei o quê. E às vezes isso não é tão interessante, mesmo você estando ali nos seus primeiros momentos de carreira, tá? Porque você vai desvalorizar o mercado e muitas vezes por você, isso é muito engraçado, escuta isso. Muitas vezes por você cobrar muito pouco, a pessoa vai ficar insegura de te contratar, porque ela vai pensar, por que tá cobrando tão barato? Porque geralmente a pessoa que vem conversar com você, mesmo sendo algum amigo ou familiar, vai conversar com outra pessoa também. E se a sua faixa de preço não está muito alinhada ali com outros arquitetos da sua região e etc., você vai passar como, nossa, por que tá tão barato? Não deve ser tão bom. Não passa muita credibilidade, entendeu? Então a pessoa vai acabar muitas vezes não fechando com você, fechando com alguém que vai cobrar mais caro porque ela ficou insegura. E isso acontece muito. Só que as pessoas acham que não, que elas abaixando o preço, a pessoa já, pum, vai fechar. E não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona mesmo. Porque tem vários gatilhos mentais e envolve várias coisas, gente. Então não caiam nessa, não saia aí cobrando um preço muito baixo, porque isso vai te prejudicar. E sem falar que você vai ter que pagar para trabalhar, porque você vai ficar, às vezes, ficar muito tempo em um projeto e você não cobrou direito. Então você vai ter que se desdobrar ou pegar muitas coisas, ficar sobrecarregado para conseguir se manter ali no mês. Então, tem que prestar atenção. O segundo erro é falta de conhecimento técnico. O que acontece? Você tá recém-formado, você quer pegar o projeto, mas você não sabe o que você precisa para começar aquele projeto. Mas muita gente começa o projeto sem saber, por exemplo, que tem que ler a legislação daquele bairro, o que pode naquele bairro, o que não pode. Pode construir, sei lá, andares em cima, não pode. Tem um recuo ali, um recuo mínimo para você começar a construção. E muita gente não se liga nisso. Faz o projeto errado, né? Sem conhecimento daquilo e acaba se embananando, aí depois tem que refazer coisas. Nossa, e dá muito problema. Tente conversar com outros profissionais, tente trocar experiências antes de fazer, sabe? Não só ir fazendo assim na louca. Porque muita gente faz isso e acaba se arrependendo muito depois, não compensando financeiramente, porque pode acabar que você não vai passar confiança para o seu cliente, pode acabar que você vai ter problemas, principalmente também para quem pega a execução de obra logo no começo, você vai ter muito problema com o fornecedor, você não sabe, muito provavelmente, as etapas que é para você construir, o que tem que ser antes do que, sabe? Ai, será que eu coloco o piso ou eu faço o gesso? Que isso é uma pergunta muito comum que todo mundo tem. Entende? Então são pequenas coisas que você pode ir se embananando porque você meio que quis pular etapas, você quis meter a cara demais e aí você teve muitos problemas por isso, foi acumulando problemas, né? Então eu sempre falo e vou repetir mais uma vez: entenda o momento e a experiência que você tem para pegar esse tipo de coisa e principalmente execução de obra. O terceiro erro é um pouco do que a gente acabou de comentar, que é não buscar experiência profissional, que é o que eu acabei de falar. Você tem que entender o momento que você tá e saber o que você consegue ou não fazer. Muita gente quer já fazer antes de saber, né? E assim, isso tá totalmente errado? Às vezes não, às vezes você vai conseguir, só que você vai sofrer muito, entende? Então, como aqui eu não quero que isso aconteça com você que tá me assistindo, você precisa parar e pensar: eu vou pegar isso? Será que vale a pena a dor de cabeça? Será que eu não devia
trabalhar em um escritório, ver um pouquinho mais disso para eu conseguir me preparar melhor e depois eu pego isso aqui para fazer? Eu acho que vale essa reflexão. A quarta dica também é um pouquinho do que a gente já falou aqui, que é não saber a parte legal. A legal que eu falo é o quê? De prefeitura, não saber as exigências, as normas dos locais. Igual você vai fazer uma reforma, você vai construir, o que é preciso ter? O que é preciso aprovar na prefeitura? Vamos regularizar? Vai ter que regularizar porque teve uma ampliação? Muitas pessoas, às vezes, isso passa batido. As pessoas não se ligam nisso. Depois chega a multa, chega embargo de obra, muita coisa acontece. Então, tem gente que não tem o menor conhecimento disso. E é preciso ter, você só tem com a experiência profissional, tá? Então, esse é mais um dos problemas que muita gente tem, que acontece, igual eu falei, principalmente com quem pega execução de obra, porque isso pode acontecer e é um problema que dá dor de cabeça, sim, se você tá no início. Então, fique esperto com isso. Problemas de comunicação com o cliente. Gente, isso também muita gente comete, de não entender o que o cliente quer. Eu já passei um pouquinho por isso também. Que é, por exemplo, às vezes o cliente ele vai chegar em você e nem ele vai saber o que ele quer. Isso acontece. Então, por exemplo, eu quero fazer uma reforma. Mas é só a parte de dentro, é só você desenhar ali o que vai em cada lugar. E não, às vezes você vai ver o que precisa realocar todas as tomadas, precisa realocar ponto hidráulico, tá? E então vai levar muito mais trabalho. Então você tem que entender o que o cliente quer, você tem que ter uma comunicação muito boa. Não adianta esse negócio de só, eu te passo o orçamento e pronto. Não. Você tem que ir no lugar, você tem que entender o que está acontecendo lá. Você tem que ver para você conseguir fazer um orçamento justo, tá? Para você. Então, isso é uma deficiência de comunicação. E além de outros tipos de deficiência de comunicação, às vezes você não vai pedir referência suficiente de projeto para o seu cliente, vai projetar uma coisa totalmente diferente do estilo dele por não ter conversado, por não ter perguntado, pedido sugestões, tá? Isso acontece muito, então já fique esperto com isso também. O sexto erro é não saber vender projeto ou se posicionar, tá? Isso acontece com recém-formado e é perfeitamente normal, tá? Só que se você pretende seguir o seu caminho sozinho, fazer os seus projetos, pegar as suas obras, você precisa ir atrás de saber isso, tá? Porque você precisa entender o que os outros arquitetos estão fazendo, você tem que entender sim de mercado, de posicionamento, até a maneira que você se veste, a maneira que você fala, comunica com o seu cliente é muito importante. Então vão ter vários pontos nessa parte que você vai precisar entender o que você tá fazendo, né? Então, é uma parte um pouquinho que eu acho que a pessoa tem que ter uma experiênciazinha, senão ela vai ter muita dificuldade. Mas tem pessoas que são mais desenroladas, que têm mais facilidade na parte de vender, de ser bom com as palavras mesmo, né? Não tem o que dizer. E vai ter mais facilidade, outras não, outras vão precisar ter mais experiência, ter mais repertório para conseguir chegar com mais confiança, para demonstrar essa confiança para o cliente falar, poxa, essa pessoa entende do que ela tá falando, eu vou contratar o serviço dela, independente se ela tá cobrando um pouco mais caro, sabe? Então é isso, você tem que aprender a se posicionar. Sétima questão, isso para quem tá começando é batata, gente, e você tem que prestar atenção. Não considerar a realidade financeira do cliente. Isso, gente, acabou. Quanto você quer gastar nesse projeto, nessa obra, né? Quanto que você está disposto a gastar? Você pode colocar ali uma série de perguntas que você vai entendendo qual é o planejamento para aquela obra, o que o cliente pensou versus o que ele pode. Porque às vezes ele vai colocar uma expectativa muito alta no seu projeto e você pode entregar a mesma qualidade de projeto, só que com itens mais baratos, com itens que ele vai conseguir comprar, que ele não vai ficar frustrado. Porque o que não pode acontecer é você frustrar o seu cliente, entendeu?
porque você vai colocar sei lá, uma poltrona que custa R$ 3.000 cada poltrona. O seu cliente não tem aquisitivo para isso. Ele não vai gastar R$ 3.000 numa poltrona porque tem outras prioridades, né? Então, isso é uma coisa que muita gente falha e pode acabar tornando o seu projeto um projeto que não vai sair do papel. Oitavo e último erro é excesso de perfeccionismo. Isso acontece pra caramba e eu já passei por isso também, tá? Você quer deixar aquele projeto tão bom, você acha que não tá bom, não tá bom, não tá bom aquilo que você tá projetando, porque no começo você não tem tanta experiência. Então, às vezes você vai querer deixar os seus projetos igual do Pinterest, aquela coisa, né, maravilhosa, e você não tem nem tanto tempo para fazer ele, porque se você ficar tanto tempo nele, você nem vai lucrar com ele. Então, você tem que saber a hora certa de deixar o projeto ir embora. Ou falar assim para o seu cliente, o que você tá achando? Para no meio do processo, às vezes, e pergunta para ele, olha, eu coloquei isso aqui. Você gostou desse posicionamento? Você gostou dessa cor? Você gosta de cores mais claras e tal? Às vezes você vai ter que parar e pensar um pouquinho mais nisso, para você não chegar num projeto final e ter perdido tempo, porque já dizia o ditado, tempo é dinheiro. Então, se você ficar muito tempo num projeto, isso pode atrasar todo o seu esquema financeiro e você vai acabar tendo problemas aí em pagar as contas no fim do mês. Então, você vai ter problemas com o seu cliente em questão de prazos, né? Ele tem uma expectativa muitas vezes de prazos e você vai sempre adiar o prazo por querer deixar muito lindo e aquilo acaba frustrando o seu cliente, coisas que poderiam ser mais resumidas, né? Então, é muito necessário você ter essa noção. E você pode acabar perdendo oportunidades, porque às vezes você tá em um projeto que você não consegue terminar e surgiu outro que você poderia trabalhar, só que daí você não vai conseguir pegar os dois ao mesmo tempo, senão aquilo vai virar uma bola de neve. E acaba que você perde o seu financeiro mais uma vez aí. Se você gostou, se esse vídeo agregou pra você, se você não sabia dessas polêmicas que tinha, né, da vida recém-formada, já comenta aqui se você sabia, se você não sabia, o que você acha. Algumas dessas coisas você já tinha conhecimento que dava problema? Porque, gente, muita coisa acontece quando a gente tá recém-formado. E às vezes a gente comete um desses erros e só depois que a gente vai perceber. Eu acho que eu já cometi uns 3 aqui do que eu falei pra vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Se você ainda não me segue no Instagram, já segue lá pra estar mais perto do que eu tô fazendo, de como tá sendo as coisas mais no dia a dia, tá bom? Vai ficar aparecendo aqui, é Vanessa Rodrigues ARQ, já segue lá. Um abraço e até o próximo vídeo.